Convidar você a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação dessa noite, no Salmo 90. Salmo de número 90. É um salmo que provavelmente você conhece, principalmente os versículos 10 e 12, que são os versículos mais conhecidos desse salmo. Salmo de número 90. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como a vigília de ontem que se foi, como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira? E a tua cólera, segundo o que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Feche seus olhos. Pede que o Espírito Santo fale o seu coração. Que ele te ilumine para que você possa entender esse texto, não apenas com a sua capacidade intelectual, mas que as verdades espirituais desse texto sejam impregnadas na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, povo do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido servido em nos abençoar ricamente. Nesses dias, ó Pai, de pandemia, nesses dias de insegurança, nesses dias de distanciamento, o Senhor tem nos aproximado, ó Deus, por aquilo que nos une, que é o sacrifício do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que nos faz uma só família. E como família do Senhor, estamos diante da Tua mesa, ó Pai, para ouvir a Tua voz, a voz do nosso Pai. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Pai, nessa noite. Nós precisamos, ó Pai, ter o nosso coração aquecido pela Tua palavra. Nós precisamos que as verdades do Teu Evangelho, ó Pai, sejam novamente incendiadas na nossa alma. Nós precisamos, ó Pai, que o poder do Senhor nos alcance, transformando toda a nossa vida. Ministre, ó Deus, a nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse antes de lermos o texto, esse texto é muito conhecido, principalmente o versículo 10, que fala dos 70, 80 anos de vida, né? E o versículo 12,
que fala, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aliás, o versículo 12 é muito usado em festas de aniversário, né? Quantas festas de aniversário você já ouviu esse salmo, o versículo 12 desse salmo? Eu, na verdade, já falei desse salmo em várias festas de aniversário. Mas, na verdade, queridos, o Salmo 90, todo ele, não é nada festivo. Muito pelo contrário. A título de informação apenas, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. É o único salmo do Saltério escrito por Moisés. Isso significa, então, que o Salmo 90 é o salmo mais antigo de todo o Saltério. É o mais antigo dos 150. Não é o único salmo que Moisés escreveu, porque tem salmo de Moisés no Pentateuco, mas é o único salmo de Moisés que está no Saltério, o mais antigo de todos. Quando Moisés escreve esse salmo, Moisés já estava... Dona Neuza, a senhora fez 75 anos, né? Moisés já estava com 120 anos. A Dona Neuza fez 80 anos. 80 anos, minha equipe de universitários aqui me corrigiu. 80 anos a Dona Neuza fez esses dias. Né? E quando Moisés escreveu esse salmo, ele estava com 120 anos. Ele já tinha caminhado por 40 anos no deserto. Ele já estava nos 3 últimos meses de peregrinação pelo deserto, né? Então, isso significa que o povo de Israel já estava às margens da terra prometida quando Moisés escreve esse salmo. Isso parece que era motivo de festa, né? Então seria um salmo festivo, mas esse salmo tem outro tom. Porque durante 40 anos, os 40 anos de peregrinação, Moisés viu toda a geração que saiu do Egito morrer no deserto. Ou melhor, toda geração acima de 20 anos. Então, enquanto Moisés e o povo de Israel passava pelo deserto, eles deixaram um rastro atrás deles de milhões de corpos enterrados nas areias do deserto. E o próprio Moisés, ele mesmo, também estava às portas da morte. Porque Moisés não entraria na Terra Prometida. Então, todo o povo que saiu do Egito tinha morrido, exceto, até agora, Moisés, Josué e Caleb. Mas Moisés também morreria pouco tempo depois. Ele sabia que não entraria na Terra Prometida. Então, ele também sabia que estava morrendo. E tudo isso, todas as mortes daquelas milhões de pessoas no deserto, e a morte de Moisés, que já estava próxima, tudo isso aconteceu por causa do pecado do povo e do pecado de Moisés. Este é o contexto do Salmo. O contexto desse Salmo é de morte e não de vida. Pesado, não é? É um Salmo não é de aniversário, é de velório. É de tristeza. Nada como a proximidade da morte para a gente pensar na vida, não é verdade? Nada como o contexto de morte para a gente pensar na nossa existência e naquilo que é importante para a vida. E foi isso que Moisés fez aqui. No momento em que ele está chegando na Terra Prometida, olhando para trás e visualizando as milhões de vidas que se perderam no deserto por causa do pecado, e olhando para frente, vendo a sua própria morte no próximo passo que ele daria. Então, nesse momento tão crucial da vida de Moisés, ele começa a meditar na grandeza de Deus e se comparar com essa grandeza. Ele diz no versículo 1 até o 6, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Ele está falando desse tempo do deserto. De geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem,
Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Moisés, olhando para o final dos seus dias e para o final da vida, dos dias de tantas pessoas, ele olha para Deus. E ele olha para a grandeza do Senhor. Você já percebeu que Deus é muito maior do que nós? Você já percebeu o quanto Deus é maior do que nós? Sinceramente, eu acredito que não. Nunca. Ninguém. Ninguém conseguiu compreender isso. Nós podemos e devemos tentar compreender a grandeza do Senhor, mas nunca iremos conseguir, porque a grandeza de Deus é maior do que a nossa consciência. Mas o Moisés faz esse exercício como nós devemos fazer. No final dos seus dias, ele olha para os dias de Deus. No final da sua vida, ele olha para a vida do Senhor e ele diz no versículo 12: Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu fico pensando por que Moisés diz de eternidade a eternidade, porque a palavra eternidade ela já é completa em si mesma. Ela já nos mostra algo que é maior do que a nossa inteligência, que é a nossa imaginação. Nós não conseguimos entender o que é a eternidade. Mas Moisés coloca 2 vezes eternidade, olhando para trás e diz, de eternidade, olha para frente, de eternidade. Tu és Deus. Ele está dizendo, o Senhor sempre foi Deus. O Senhor é Deus. O Senhor sempre será Deus. O Senhor nunca será menos Deus do que o Senhor é hoje. E do que o Senhor já foi no passado. O tempo não muda a tua existência. Isso é tremendo. Nada esvazia o teu ser. Nada te corrói, nada te corrompe, nada te diminui, o Senhor não se desgasta. No versículo 2 ele continua dizendo, antes dos montes existirem. E é interessante que no original, antes dos montes sentirem dores de parto. É como se os montes estivessem nascendo dos próprios montes. Ele diz, antes de tudo isso existir, o Senhor criou o universo. Quando nada existia, só existia Deus. Ele foi o início de toda a existência. É tremendo. Antes do universo havia Deus. Depois do universo, quando o universo for restaurado para a glória, existirá Deus. Ou seja, Deus não cabe no universo, mas o universo cabe em Deus. Ele é maior que o universo. Porque ele criou o universo antes dele existir, antes do universo existir. E ele restaurará o universo no final dos nossos dias aqui na Terra. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de qualquer coisa existir, a imensidão do universo que não conseguimos compreender, o Senhor já era. E o Senhor criou tudo isso. E aí no versículo 4 ele diz, 1000 anos. E na Bíblia 1000 anos não é literal. Nunca é. A palavra 1000 traz uma ideia de multidão. É um número muito grande. Na linguística e na matemática judaica. Né? Quer dizer um número gigantesco. Então ele diz, numa quantidade imensa de anos. Essa quantidade imensa de anos para o Senhor são como a noite de ontem que passou. Eu nem vi ela passar. Ele está dizendo que o Senhor não está preso no tempo. Porque o Senhor é Senhor do tempo. O tempo passa.
e Deus permanece. Para o Senhor, todos os dias da história da humanidade se passa imediatamente diante dos seus olhos. Ele existe e sempre existiu. E o tempo não faz diferença para ele. Então Moisés continua dizendo nesse salmo, sendo tão eterno, o Senhor é o nosso refúgio de geração a geração. Sempre foi nosso refúgio. Sempre. As gerações que passaram se refugiaram no Senhor. As gerações que virão se refugiaram no Senhor. O Senhor é tão grande que envolve toda a nossa vida e a vida de todos. Nós existimos em Ti, Deus. Nós vivemos em Ti, Senhor. Em Ti nós somos protegidos. De tal forma que o Senhor é o nosso refúgio. E interessante que a palavra, a tradução literal dessa palavra é: o Senhor é a nossa casa. Nós moramos no Senhor, porque o Senhor é eterno. O Senhor é a nossa casa, o Senhor é a proteção que nos guarda. A mão do Senhor nos ampara, a força do Senhor nos sustenta. O poder que derruba os nossos inimigos é o Senhor. A nossa vida está de tal forma em tuas mãos que o Senhor tem todo o poder sobre ela. Deus tem todo o poder sobre a vida humana. Ele diz nos versículos 3, 5 e 6: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Tu arrastas os homens na torrente. Você entende a ideia de torrente? Que é aquela enxurrada da chuva, ou aquelas águas fortes de um riacho, de uma cachoeira. Aquelas águas velozes. Moisés está dizendo: o Senhor arrasta a vida dos homens na torrente. Eles são como um sono que passa. Os homens são como a relva de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O Senhor tem poder sobre a nossa vida. Enquanto o Senhor quer que vivamos, o Senhor sustenta a nossa frágil vida. Mas quando o Senhor diz: volte ao pó, imediatamente nós deixamos de ser. Nós deixamos de existir. O Senhor arrasta a nossa vida na velocidade de uma torrente, uma enxurrada. O Senhor corta a nossa vida como a relva que nasce de manhã e à tarde já está seca. Toda a nossa existência está nas mãos dele. Deus é grande demais. E Moisés olha então para a grandeza de Deus nesses últimos tempos da sua existência, olhando para os cadáveres de milhões de pessoas que ficaram no deserto. E ele pergunta: e nós, Senhor? O que nós somos comparados a isso? Como nós somos comparados à tua grandeza? Diga para mim, meu irmão, o que você é comparado a Deus? A grandeza do Senhor. Se Deus é eterno, se Ele é de eternidade a eternidade, Moisés diz: a nossa vida é breve. E quem está dizendo isso viveu 120 anos. 120 anos. A mim falta 70 anos para chegar lá. E Moisés, que viveu 120 anos, diz: a vida é fugaz como sono. Os dias do Senhor são eternos, uma multidão de anos. Para ele não passa de um dia, mas todos os meus dias não passam de nada. A minha vida é tão breve como uma planta que nasce de manhã e morre à tarde. O que eu sou comparado, Senhor? Quantos que você conhece hoje, ou que você conheceu, já passaram?
Pessoas com quem você se relacionou já não existem mais aqui nessa terra. E um dia será você. E segundo o que Moisés disse, vai ser como sombra. Se toda a nossa vida não passa de sombra, quanto mais os anos que te faltam na vida. É rápido. Se o Senhor é o nosso refúgio, comparado a Ele, nós somos castelo de areia. Nós somos facilmente destruídos pelas ondas do mar. O Senhor permanece para sempre. O Senhor é tão grande que podemos nos refugiar nele. Mas nós, o que nós podemos? Não somos suficientes para intempéries da vida. Um simples vírus destrói milhares de pessoas no mundo. Um simples vírus tira a nossa vida. Nós não temos poder sobre a nossa existência. Nós não podemos sustentar a nossa existência. Quando Deus ordena, ela se vai. E se tentamos segurá-la, nós não conseguimos. Compreendeu o contraste que Moisés está trazendo aqui, queridos? Se nós pensarmos numa bolha de sabão sobre os pés de um elefante, ainda assim estaríamos longe demais de perceber o quão frágeis nós somos diante de Deus. Eu vou repetir isso. Se você pensar numa bolha de sabão debaixo dos pés de um elefante, uma pata de um elefante, ainda você estará muito longe de perceber o quão frágil é sua vida diante de Deus. Meu irmão, como isso mexe com você? Como isso mexe com você? Qual o impacto disso na sua vida? Essa verdade tem que nos colocar prostrados diante de Deus. Temos que entregar a Ele toda a nossa vida. Adorar a sua glória, obedecer os seus mandamentos. Nós não podemos nunca nos atrever a viver de uma outra maneira, sem ser prostrado em obediência à sua vontade. Se Ele é tão grande, nós tão pequenos, nós vamos ousar desobedecer ao Senhor? Isso seria loucura. Seria imbecilidade, seria bestialidade. O incrível, queridos, é que nós nos atrevemos a viver de uma outra maneira, não é verdade? Assim como Israel no deserto, nós, essa estrutura frágil, essa figura pequena, nos atrevemos a desafiar o eterno com os nossos pecados. Nos atrevemos a pecar contra o justo, contra o Todo-Poderoso. Ao invés de nos entregar ou entregar a nossa vida, nós a tomamos para nós mesmos. Ao invés de dá-la ao Senhor, nós queremos governar a nossa vida. Ao invés de nos dobrar em adoração a Ele, nós lhe viramos as costas. Ao invés de oferecer a Deus toda a nossa obediência, nós queremos confrontar a sua vontade. Nos versículos 7 a 11, Moisés diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Tu puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. E a tua cólera, segundo o teu... quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Meu irmão, minha irmã, essa frágil bolha de sabão que somos nós, se levanta contra o poderoso elefante. Nós queremos feri-lo, apesar de não sermos nada.
Nós queremos derrubá-lo, apesar de sermos frágeis. Isso faz com que Deus seja agredido por figuras tão pequenas. Nós queremos assumir o trono da nossa insignificante existência. E é interessante, queridos, que o versículo 3, quando fala tornai filho dos homens, a tradução literal é filho de Adão. Quando Moisés fala a respeito de nós, ele nos compara a Adão. Aquela figura mínima, criado do barro, que se levanta contra o seu Criador. E Moisés está dizendo, nós fazemos a mesma coisa. Uma bolha de sabão frágil, que quer tentar ferir o seu poderoso Criador. E Moisés diz no versículo 8, tudo isso acontece diante dos olhos do Eterno. O versículo 8 diz, tu pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Nós tentamos esconder os nossos pecados. Nós tentamos esconder os nossos pecados nas sombras. Os pecados da nossa vida que são vistos pelos olhos humanos é uma pequena parte, uma ínfima parte de todos os pecados que cometemos. Nós os escondemos no submundo da nossa existência. Mas os olhos do Senhor são como o sol ao meio-dia. Não existe sombra diante dos olhos do Senhor. Então, todos os nossos pecados ocultos se passam diante dos olhos do Senhor. Todas as vezes que pecamos, nós pecamos diante dos olhos dele. Por isso, Moisés disse no versículo 7, somos consumidos pela tua ira e conturbados pelo teu furor. Moisés está se referindo aqui ao rastro de corpos que Deus deixou no deserto. Milhões de pessoas que foram mortas, consumidos pela ira do Senhor no deserto. Porque o povo pecou. Deus os consumiu no deserto. Porque Moisés pecou no deserto. Deus se irou contra ele. E Moisés iria morrer sem pisar na terra prometida. Por causa do pecado. Eu tenho dito isso diversas vezes aqui na igreja. A ira divina é a resposta justa da justiça de Deus contra os nossos pecados. A justiça divina é característica de Deus. É uma virtude intrínseca de quem Ele é. Por isso é impossível que o furor da ira divina não se acenda contra nós, que somos pecadores. É por causa disso que Moisés diz que nós estamos morrendo. No versículo 10 ele diz, os dias da nossa vida são 70 anos, ou quando havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que Moisés está querendo dizer aqui não é que a vida humana é de 70 a 80 anos. O que ele quer dizer é que a vida humana é breve, porque nós somos pecadores. Quando o homem foi criado, ele vivia 1000 anos nessa terra. E por causa do pecado do homem, a vida do homem foi abreviada. Até chegar aos poucos anos que nós vivemos aqui. Desde que nascemos, caminhamos para a morte. E Moisés diz, tudo isso acontece, toda essa canseira e esse enfado que vai aumentando com os anos da nossa vida, acontece porque Deus está irado com o seu povo. Que loucura, queridos. O que nós estamos fazendo? Sendo tão fugaz, nós estamos afrontando o eterno. Está entendendo isso, queridos? Sendo tão pequenos, nós estamos afrontando o Senhor da nossa existência. Pense naquela bolha de sabão diante do gigantesco elefante. Essa bolha de sabão quer afrontá-lo, quer confrontá-lo, quer feri-lo, quer agredi-lo.
Então aquele elefante levanta sua pata e esmaga aquela bolha de sabão. Não é difícil para ele fazer isso. Não é difícil. Que ridículo que aquela bolha de sabão tentou fazer. Deixa eu te mostrar uma cena pior, querido. Pense no tamanho da justiça de Deus. A justiça de Deus é um atributo dele, ou seja, é parte da sua natureza. A justiça de Deus é o que Deus é. Qual o tamanho da justiça de Deus? É o mesmo tamanho de Deus. Se você pudesse colocar Deus numa balança, qual seria o seu peso? Certamente muito mais pesado do que a pata de um elefante, não é verdade? Se pudéssemos colocar a justiça de Deus numa balança, qual seria o tamanho dessa justiça? Pense no tamanho do poder dessa justiça. O tamanho do poder da justiça de Deus é o mesmo tamanho do poder de Deus. É eterno. É todo poderoso. Pense na natureza dessa justiça divina. Ela é perfeita, completa, total, absoluta como Deus é. Agora imagine toda a justiça de Deus caindo sobre você e sobre mim, sobre nós pecadores, sem reserva, sem freio, sem piedade. Essa frágil bolha de sabão quer agredir o Deus Todo-Poderoso. E ele simplesmente levanta a sua pata e nos esmaga. É por isso que Efésios 2:1 diz assim, Paulo diz assim nesse texto: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Estavam debaixo da ira de Deus. E é por isso que Moisés encerra essa sessão, essa segunda sessão do Salmo, no versículo 11, com uma pergunta: quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Essa é uma pergunta retórica, queridos. Ela exige uma única resposta. Quem conhece o poder da tua ira? E a resposta é ninguém. Ninguém ainda conhece. Porque qualquer coisa que podemos viver hoje como ira divina não se compara com o peso da ira na eternidade. Para dar um vislumbre do peso dessa ira, Jesus revela a João, em João 14, versículo 9 a 11, em outros textos, a respeito do inferno. Ele diz: seguiu-se outro anjo, e o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, ou seja, se alguém peca, a sua marca também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe para todo sempre. Os adoradores da besta e da sua imagem, em quem quer que receba a marca do seu nome, do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem conhece o peso da ira de Deus? Ninguém. Ninguém ainda conhece. Ninguém ainda conhece. Mas vai chegar o dia em que todo pecador conhecerá. Que situação se encontrava o povo de Israel naquele deserto, na verdade? Que situação se encontrava Moisés naquele deserto? Que situação se encontra a humanidade? Todos nós, debaixo da ira de um Deus tão grande, que nos esmaga com o peso da sua justiça. Você tem consciência disso? O que isso provoca em você? Você se arrepende disso? Isso te leva ao desespero? Quebra o seu espírito? A que toda essa verdade
de um Deus grandioso, eterno, de eternidade a eternidade, que criou os céus e a terra, e que está irado por causa dos nossos pecados, e que nos esmaga com a sua ira. Aqui essa verdade te leva. A Moisés essa visão levou ao desespero. É como se ele dissesse: o que vai ser de mim? E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que vai ser de você? Você não é capaz de fazer nada para se livrar desse peso. Sabe quando alguém grita por socorro? Suplica pela vida diante daquele que quer tirar a vida. É isso que desculpe. É isso que Moisés faz a partir do versículo 12, no final desse salmo. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão dos teus servos, Senhor. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por quantos dias, quantos nos tens afligido, por quantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Diante do terror que a visão que Moisés tem próximo da sua morte, ele observa a grandeza do Senhor e o terrível contraste que existe entre a eternidade de Deus e a fragilidade dos seus 120 anos. Ele olha o peso da ira do Senhor contra os seus pecados, porque essas figuras tão miseráveis e pequenas, que era ele e o povo de Israel, havia confrontado Deus Todo-Poderoso. E a única coisa que Moisés consegue fazer em resposta a isso é clamar por graça. No final, o último versículo do texto, ele diz: seja sobre nós a graça do nosso Deus. Ele pede: dá-nos graça, Senhor. Dá-nos mais graça. Graça, queridos, é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos receber. Graça é Deus se voltar para essa bolha de sabão que ousou afrontá-lo, que ousou tentar fugir das suas mãos. Essa bolha de sabão soberba e rebelde. E ao invés de esmagá-la, amá-la e perdoá-la. Graça é Deus nos livrar do peso da sua própria ira. E é isso que Moisés clama nesses últimos tempos da sua existência. Moisés sabe que debaixo da ira divina, aquele povo, mesmo debaixo da ira divina, aquele povo era o povo escolhido de Deus. Mesmo sendo um povo rebelde, eles eram um povo amado. Então, confiado nisso, no versículo 13, ele clama: tem compaixão de nós, Senhor, volta-te para nós, tem compaixão. E eu acho tremendo quando um pecador clama por compaixão e não por justiça. Eu assusto quando eu vejo alguém dizendo: olha, eu estou pedindo para que Deus faça justiça na minha vida. Se Deus fizer justiça na nossa vida, nós seremos consumidos no inferno. E a palavra compaixão, quando nós pedimos compaixão a Deus, é uma palavra usada, porque a palavra compaixão ela é formada por duas outras palavras: paixão, que é sentimento, e em conjunto. A palavra compaixão significa a capacidade de Deus para sentir a nossa dor.
Quando nós clamamos a Deus por compaixão, nós estamos pedindo que Deus sinta a nossa dor, a dor do nosso arrependimento, a dor do nosso quebrantamento, da nossa vergonha, do nosso desespero, porque os nossos pecados nos levam ao inferno. Nós pedimos que Deus se assente ao nosso lado, que Ele tome o nosso lugar e chore conosco por causa dos nossos pecados. Nós estamos pedindo ao ofendido que sinta a dor, a nossa dor, que somos ofensores. E ele diz: Senhor, está doendo. Eu estou com vergonha, eu estou desesperado. Tem compaixão de mim. Porque eu estou debaixo da tua ira. Essa frágil bolha de sabão debaixo do peso eterno da ira do Senhor. Mas ele pede mais. Sabendo que recebendo a compaixão de Deus, ainda assim ele não conseguiria continuar vivendo uma vida santa. Ele pede no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Eu não sei se um dia você já imaginou que Moisés está pedindo aqui para Deus nos ensinar matemática. E, na verdade, para saber contar os dias da nossa vida, não precisamos saber sermos muito inteligentes em matemática. O que Moisés está pedindo é que o Senhor nos faça perceber que a vida é breve, que a nossa vida é breve, que ela passa como neblina e que, portanto, não vale a pena desperdiçá-la com pecado. Moisés está clamando por quebrantamento. Senhor, quebra a minha arrogância, quebra a minha tentativa de viver a parte de Ti, como se eu fosse eterno. Não permita viver como se os meus dias não fossem acabar. Faça-me perceber cada um dos meus dias à luz da tua eternidade. Para eu perceber que não vale a pena desperdiçar essa vida longe do Senhor, porque essa vida vai se acabar. E longe do Senhor, eu estarei longe do Senhor eternamente. Longe do Senhor nessa vida, eu estarei longe do Senhor eternamente. Quando Moisés está pedindo, ensina-me a contar os nossos dias, ele está pedindo que Deus o humilhe. Que Deus crucifique o seu ego. Que Deus o coloque no seu devido lugar. Que Deus o reduza à nulidade da sua existência. A fugacidade dos seus dias. Ele diz: faça-me perceber que eu não posso desperdiçar essa vida porque é pequena. Faça-me perceber o quanto eu não sou nada. Para que assim o Senhor me leve a viver uma vida com sabedoria. Para que assim alcancemos corações sábios, diz ele. Para que assim possamos viver uma vida que contemple o eterno. E que vive cada um dos seus dias pensando na eternidade. Meu irmão, diante da loucura do nosso pecado, que é essa frágil figura desafiando o Todo-Poderoso, nós precisamos ter a nossa alma quebrada diante da santidade de Deus, diante da eternidade dele. Eu estou falando de humilhação, queridos. De uma alma que é capaz de se ver como Deus nos vê. Capaz de sentir a dor do coração de Deus ao contemplar o nosso próprio pecado. Que é capaz de dizer a respeito de si o mesmo que Deus diz e com a mesma intensidade. Como isso é diferente, queridos, da prática comum, da maneira como as pessoas vivem a vida hoje. Até mesmo a igreja tem tratado seus pecados de maneira leviana, superficial. Fazemos confissões superficiais dos nossos pecados. Nós fazemos confissões de pecados sem quebrar a nossa alma. Confessamos os nossos pecados com os olhos enxutos, com o ego inteiro.
É por isso que Moisés diz, Senhor, quebra o meu ego. Faça-me perceber como são pequenos os dias da minha vida. Para que eu tenha sabedoria de viver no teu coração, na tua vontade, no centro do teu coração. Confissão de pecados é morte, queridos. É a crucificação do ego. É a exposição pública dos nossos pecados, assim como Jesus foi exposto publicamente como pecador diante da cruz. Ou na cruz, diante dos olhos de todos. Então, no auge da ousadia, Moisés, no versículo 14, clama pela bênção de Deus. Que Deus abençoe novamente o seu povo. No versículo 14 ele diz, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos por todos os nossos dias. Sacia-nos de manhã com a tua bondade. Que seja a tua bondade, a tua bênção, o nosso alimento todos os dias. Que ousadia, não é? Essa bolha de sabão, nós, essa parca figura, afrontamos o Criador, mas ainda pedimos que Ele nos abençoe. Queridos, pedir graça não é ousadia para os filhos. Pedir graça é a convicção do amor do Pai. Nós somos, de fato, pecadores. Mas confiamos na graça do Senhor. É por isso que clamamos, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos abençoe. O Salmo de Moisés se cumpre em Jesus Cristo. Jesus aproximou esse contraste entre o eterno e o fugaz. Porque quando Jesus se encarnou, ele foi ao mesmo tempo Deus e homem. Uma natureza eterna e finita, habitando numa mesma pessoa. Ele não cometeu pecado, mas ele foi feito pecado por nós. E por causa disso, ele sofreu toda a ira divina que cabia sobre nós. A ira divina o esmagou na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus é a graça de Deus para as nossas vidas pecadores. Assim como Moisés, queridos, nós estamos também caminhando para o fim da nossa vida. E ela será muito breve, ainda que alguém aqui consiga viver 120 anos. Então, do que nós precisamos para viver nessa vida? A única coisa que precisamos para viver nessa vida é da graça de Deus. Da graça de reconhecer a grandeza do Senhor. De nos quebrantar por causa da loucura do nosso pecado. E de suplicar pelo perdão que recebemos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E essa visão da loucura do nosso pecado e da grandiosidade da graça do Senhor possa nos alcançar e nos fazer viver nesta semana dobrados, humilhados, contando cada um dos nossos dias na presença do Altíssimo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Sueli, vamos adorar o Senhor? Sim, vamos. Esse louvor fala da nossa miserável vida como pecador e o autor diz que pede forças ao Senhor para segui-lo quando difícil for, nos momentos difíceis. Mas mesmo nesses momentos difíceis, ele reconhece a soberania de Deus, a grandiosidade do amor de Deus.